Olá, 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 graça e paz para você que está chegando aqui nesse vídeo, onde nós vamos falar sobre a palavra de Deus e a política. Eu quero me apresentar para você que nunca passou por aqui, para você que não me conhece, eu sou Débora Duarte. Me movo hoje vocacionalmente como pastora na igreja onde eu congrego aqui na minha cidade, em Campo Limpo Paulista. E estou aqui hoje para a gente conversar, para a gente aprender um pouquinho mais sobre política à luz da palavra de Deus. Eu queria que você já pegasse aí a sua Bíblia, você já pegue aí o seu caderno, a sua caneta, porque a gente vai falar agora sobre política à luz da palavra de Deus. Simbora? Bora, vamos? Olha só. É tão importante, nós estamos vivendo um tempo na nossa sociedade que é tão importante a gente refletir com relação a quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual as nossas responsabilidades como filhos do reino celestial. Você já deve saber que você não pertence a esse mundo, então a gente vai falar agora de uma maneira assim, à luz da palavra, aquilo que eu quero compartilhar com você, aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Então, vamos lá, sem delongas, vamos fazer uma oração para chamar a presença do Espírito, para que ele possa nos convencer de toda a verdade que é dele, não minha, tá bom? Eu quero sempre que você pense que eu mesmo sou tão falha, tão imperfeita quanto você que está aí desse lado me ouvindo. E eu busco todos os dias, à luz da palavra de Deus, conhecer a verdade do Evangelho, conhecer as coisas que estão acontecendo nesse mundo e que diz respeito a nós também, para que a gente não negligencie, tá bom? Então vamos juntos, aprender juntos, vamos buscar conhecimento juntos? Feche seus olhos, ore comigo. Abba, muito obrigada. Obrigada por esse momento que o Senhor reserva para nós. Aprendemos com a Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo em nós. Nós nos rendemos totalmente à Tua verdade. Nós nos rendemos totalmente ao convencimento do Espírito. O nosso dever é buscar o conhecimento, buscar conhecer e prosseguir neste conhecimento. E nós queremos dizer que nós reconhecemos a missão do Teu Espírito em nós, que é nos convencer de toda a verdade. Por isso nós estamos aqui com o coração abertos, prontos para sermos convencidos à luz da Tua palavra, pelo Teu Espírito. Muito obrigada, obrigado por essa oportunidade que nós temos de hoje poder receber conhecimento, entendimento e ter liberdade para que a gente possa fluir e compartilhar, impartir tudo isso que o Senhor tem derramado no nosso coração. Fica conosco, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és muito bem-vindo aqui. Amém. Amém? Pega a tua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no Salmo 115. Pega a sua Bíblia e vamos chegar lá no Salmo 115. Olha só o que diz o Salmo 115, eu queria que você refletisse comigo, pega a tua Bíblia e já vai anotando aí, tá bom? Não tem como você ter um estudo bíblico sem Bíblia, papel e caneta, ou lápis, para que você possa estar fazendo aí. A minha versão é a versão Almeida, tá? Essa Bíblia é a espada que eu uso diariamente, então ela tá super afiada, então eu vou com ela. Mas eu oriento você fazer seus estudos, se você ainda não tem uma Bíblia e gostaria de ter uma sugestão de Bíblia, eu te dou uma dica para você comprar na versão NVI, Nova Versão Internacional, ela é muito boa. Eu tô com a minha aqui também, mas a gente não vai ficar nela hoje. A gente vai ficar nessa aqui na versão Almeida, tá bom? Vamos lá, olha no Salmo 115, versículo 16, olha o que ele diz para nós. Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra, você precisa pensar junto comigo e eu vou procurar ser o mais objetiva possível pra gente não ficar muito tempo com o vídeo muito longo, tá? Eu queria que você refletisse no que o texto está dizendo. O texto está falando que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu. Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ou seja, a terra ela pertencia a Deus. A terra ela tinha um dono. E Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele falou: dominem sobre a terra. Vocês vão dominar sobre tudo na face da terra. Então, quando ele fala que esse texto, que os céus são os céus do Senhor hoje, o que é do Senhor e é o que ele tem total governo hoje? O céu.
Porque a terra, ele fala aqui no versículo 16 de Salmo 115, que a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra é nossa, a terra nos pertence. Entende? Eu queria que você pensasse comigo e fosse comigo também, para a gente refletir junto à luz da palavra, lá em Mateus capítulo 9. Gente, eu amo buscar entendimento por meio daquilo que a palavra de Deus nos diz pela verdade, e a gente vai precisar ir em cada referência bíblica. Eu preciso que você vá em cada referência para que você receba essa revelação, porque não é o que eu estou dizendo, é o que o Senhor nos diz por meio da palavra. Tá bom? Olha só, em Mateus, capítulo 9, num texto que o Senhor cura um paralítico lá em Cafarnaum, você vai comigo lá no versículo 6 até o 8. Olha o que diz aqui. Ora, para que saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Olha aqui, ó, que dera tal autoridade aos homens. O que a gente acabou de ler ali no Salmo 115, versículo 16, no verso 16 de Salmo 115. O que nós dissemos, o que nós lemos ali? Nós lemos que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para nós. E aqui nós vemos um momento muito claro onde Jesus estava curando um paralítico. A palavra fala que o Senhor ele recebeu como filho do homem. Por que Deus enviou o seu filho no ventre de uma mulher para nascer em carne, estar por aqui, estar numa família, caminhar dentro de uma sociedade, para entender que ele, como sendo totalmente Deus, ele também poderia ser totalmente homem, em santidade, em obediência, em devoção, entende? Ele sendo totalmente Deus, ele viveu dentro da sua humanidade totalmente a santificação, totalmente a verdade do reino dos céus na terra. Então ele sendo filho do homem, ele tinha poder, ele tinha autoridade sobre a terra. Só pra gente falar aqui, poder e autoridade são duas coisas totalmente diferentes quando a gente vai buscar o significado das coisas, tá? Uma pessoa, falando humanamente, uma pessoa que ela tem autoridade, ela é uma pessoa que ela tem influência sobre outras pessoas, pelo seu próprio caráter. A autoridade é uma habilidade de levar as pessoas a fazerem aquilo que ela está propondo, aquilo que ela está orientando, aquilo que ela está aconselhando. Né? Porque isso, na verdade, é um poder que essa pessoa tem, uma habilidade que essa pessoa tem de influenciar outras pessoas. Já o poder, quando a gente vai procurar dentro de entender, dentro dos significados, a gente vê que o poder, ele fala de alguém que tem uma posição de poder. Alguém que tem um título, uma posição, um lugar de autoridade que determina coisas sobre as pessoas. E as pessoas fazem porque aquela pessoa detém o poder. Como um chefe, como um governante, como um chefe de família, um pai, uma mãe. Então, muitas vezes assim com a gente em casa, os filhos. Obedece porque você está mandando e você é a mãe. Não é? Então, a autoridade e o poder é totalmente diferente. É diferente. A autoridade, a pessoa ela tem essa habilidade de conquistar a influência, né, das pessoas, conquistar o coração das pessoas e convencê-las. O poder ele é impositivo, o poder ele impõe. Então você vê aqui em Mateus capítulo 9 que o Senhor, ele tinha total autoridade sobre a terra, como filho do homem. Então o Senhor ele veio em carne, ele veio no ventre de uma mulher para nos mostrar durante todo o seu ministério, durante todo o seu tempo de permanência aqui na terra, que nós teríamos também autoridade. Olha no versículo 8. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então Deus, ele deu autoridade aos homens. A autoridade, ela é nossa, o Senhor entregou para nós. Quando você vem aqui, olha, eu queria que você fosse comigo ali em Mateus 6. Olha o que fala aqui em Mateus 6, o versículo 10. Ó, a oração do Pai Nosso, você vai se lembrar disso. O versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu. O que o Senhor Jesus nos ensinou aqui? Qual que era o modelo de oração que nós tínhamos que fazer? Quando você vê o Senhor Jesus manifestando, porque até aqui ele estava ali no monte, né, ensinando as bem-aventuranças para os discípulos, depois dele ter sido tentado. Ele estava ensinando as bem-aventuranças, ele estava falando a respeito do cumprimento da lei, ele vinha falando sobre os deveres, né, sobre as coisas antigas da lei. E aqui a gente vê que o Senhor ensinou também sobre prática de justiça, como se dar esmola. Então ele estava num período só com seus discípulos ensinando. E nesse momento ele falou, olha, eu vou dar um modelo de oração para vocês. E um dos tópicos do modelo de oração é pedir para o Senhor, venha o teu reino. Você observa que a gente tem essa responsabilidade como homens? Quando eu falo homens, eu tô falando humanidade, tá? Inclui aí homem e mulher, seja você homem e mulher que está me ouvindo. Ele fala que para nós orarmos, venha o teu reino, faz a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E por que nós temos que fazer essa oração? Porque a autoridade da terra foi entregue a nós. Você precisa entender isso. Que naquele momento que o Senhor, ele curou aqui, né, um paralítico em Cafarnaum, a palavra deixa claro isso, que ele tinha poder sobre a terra. Ele tinha, poder não, é autoridade, ele tinha autoridade sobre a terra. E aí ele fala que essa mesma autoridade que ele tinha sobre a terra, ele deu aos filhos dos homens. E aí a gente leu lá no Salmo 115 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a terra é nossa. A terra é nossa, a gente precisa entender isso. Quando você vem aqui para Lucas, eu queria que você viesse comigo em Lucas, capítulo 4, eu preciso que você entenda isso, para que você possa compreender a tua responsabilidade de escolha. A sua responsabilidade de escolha. A responsabilidade de escolha é minha, é sua, porque a autoridade foi entregue a nós como filhos do Senhor. Olha o que fala aqui em Lucas, capítulo 4, no versículo 6. Diz assim, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha o que o diabo disse aqui para Jesus no momento que Jesus estava sendo tentado. Lá no momento que Jesus estava lá no monte, né, fazendo o jejum de 40 dias, ele foi levado, né, pelo Espírito ali, foi guiado pelo Espírito para que ele fosse tentado. Olha o que o diabo disse, o diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. Deus, ele não deu autoridade ao diabo. Tem pessoas que falam assim, viu? A gente não tem mais o que fazer nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno. É mister que se aconteça as coisas. A gente precisa deixar, porque não tem mais o que se fazer. Nananina, não. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 9, olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 6. A autoridade da terra foi entregue a nós. Olha o que o Senhor disse no Salmo 115. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. E por que o diabo tem autoridade sobre a terra? Entre aspas. Autoridade não, ele tem poder sobre a terra. Porque a autoridade foi dada a nós. E por que o diabo tem poder na terra? Não é? Por que ele faz com que pessoas façam as coisas, mesmo elas não querendo? Gente, vamos falar a verdade. Por isso que eu disse para vocês aqui com relação a poder e autoridade, é totalmente diferente. Uma pessoa que ela tem a autoridade, ela tem a habilidade de convencer as pessoas a fazer aquilo que é o melhor. Uma pessoa que tem poder, porque ela está nessa posição de domínio, ela manda e as pessoas fazem. Elas ordenam e as pessoas obedecem. É diferente, elas fazem porque elas se consideram súditos daquela pessoa que detém o poder. Quando a gente para olhar hoje o que está acontecendo no mundo, que muitas pessoas passam, a gente vê que as pessoas elas se tornaram escravas do diabo. Entende? Entre aspas, por que eu falo que o diabo ele tem poder? Eu diria que ele tem poder por causa do que nós entregamos para ele. O diabo só tem poder na terra de fazer alguma coisa porque nós, até anotei aqui, porque nós entregamos o poder a ele quando nós cedemos às tentações. Quando nós cedemos àquilo que ele vem falar para nós. Então todas as vezes que você cede à tentação e você cai no pecado, você está abrindo uma oportunidade para o diabo reinar com poder nas áreas que era para você estar sendo autoridade. Isso é forte demais. Isso é muito poderoso e você precisa pensar sobre isso. Então, o diabo quando ele fala aqui, olha, que
porque ela me foi dada. Eu vou te dar toda a autoridade e a glória destes reinos. Olha o que ele fala para Jesus aqui, o diabo. Porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O diabo não dá nada para quem ele quiser. É ele que ele toma a autoridade das pessoas e assume o poder. Por meio do quê? Por meio das tentações que eu cedo, que eu abro mão. Eu tô sendo tentada. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe quem não seja tentado. Existe quem resiste às tentações. Entende? Então você precisa compreender isso. E para quem Deus deu a autoridade que o diabo falou, viu, me foi dado. O diabo só tem a autoridade que você dá para ele. O diabo só tem o poder que você dá para ele. Então, a partir do momento que você abre mão do seu poder, você abre mão da tua autoridade, pronto, alguém vai assumir. Deixa eu te falar uma coisa, é que nem bastardia. Não tem filhos bastardos, né? Se você não quer ser filho de Deus, você vai ser filho do diabo. Vamos falar aqui rasgado. Porque o diabo pega para adotar. Não desiste em cima do muro. Não existe ficar em cima do muro. Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Não existe o morno. Ou você é frio ou você é quente. Entende? Eu queria que você chegasse aqui comigo no Evangelho de João, capítulo 1, para a gente entrar mais nesse assunto. Eu preciso falar sobre isso para que você possa compreender sobre a autoridade e a nossa responsabilidade. João, capítulo 1, fala assim, ó. Aqui, ó. Mas, João capítulo 1, versículo 12, tá? Diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é que recebeu poder? Todos aqueles que receberam Jesus como Filho de Deus. Todos aqueles que levantaram as suas mãos e falaram: eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e que a partir de hoje ele é meu único, suficiente e absoluto Senhor. E não só isso, ele fala aqui mais aqueles também que creem no nome de Jesus, que o nome de Jesus é poderoso. Você precisa crer nisso. A gente precisa, como filhos, né, do Abba, o Filho do Pai da eternidade, a gente precisa começar a usar mais. A gente precisa começar a usar mais o nome de Jesus. Ou seja, quando ele fala aqui, olha, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra de Mateus 9 que nós lemos ali? Que ao Filho do Homem foi entregue o poder sobre a terra? É disso que você precisa entender. Então você não pode ser negligente com o poder que te foi dado. Você não pode ser negligente com a autoridade que você tem. Porque lá no princípio Gênesis 1:27, você vai ver que a palavra fala para nós que o Senhor nos constituiu líderes da terra. A única criação. Agora, eu queria que você pensasse comigo. A gente vai entrar aqui nessas questões relacionadas a isso. Então, bora correr aqui pra gente não ficar muito longo. Gente, é muito endereço bíblico que acrescenta muito. Então, eu quero primeiro colocar um tópico aqui pra nós, tá? Porque a gente tá falando sobre a nossa responsabilidade como filhos de Deus na terra, mas o tema principal é política. E olha aqui, primeiro tópico que eu queria falar com você: cuidado ao escolher governantes. Você, como filho do Pai Eterno, precisa ter cuidado para escolher governantes. E eu queria que você fosse comigo lá em Deuteronômio. Pega a tua Bíblia, abre em Deuteronômio, capítulo 17, pra gente falar sobre isso. Tá bom? Ó, Deuteronômio 17, versículo 14. Do 14 ao 20. Vamos ler? Glória a Deus. Ó, eu quero te dizer já, enquanto você chega em Deuteronômio, tá lá no comecinho da Bíblia, vai pegando aí, vai abrindo. É importante você abrir a sua Bíblia, é importante você ler o texto bíblico, não ficar só me ouvindo, isso é muito importante. Porque a gente aprende mais quando a gente ouve e olha, lê junto, tá? Então você tá lendo e ouvindo, você aprende mais. Outra coisa, eu quero te pedir para você já curtir esse vídeo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa querer fazer parte de tudo daquilo que Deus está fazendo na Terra. Talvez você não parou para preparar um conteúdo, mas você pode fazer parte dele quando você propaga ele, entende? Então, se esse conteúdo está sendo relevante para você, ele está fazendo sentido para você, curte aí, compartilha com outras pessoas que você acredita que vai ser bom para elas ouvir e ter esse entendimento. Entende? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Você pode fazer parte, deixa eu te falar.
Quando a gente curte um conteúdo que está anunciando o evangelho, quando você compartilha, você está propagando, você está anunciando o evangelho. E você está fazendo parte, e há sim uma porção também para você. Eu quero te falar, abrir um parênteses aqui, antes da gente continuar, em Deuteronômio 17, vai abrindo a sua Bíblia, para a gente ler junto. Todas as igrejas que eu vou visitar, eu tenho o princípio de deixar uma semente minha ali, uma oferta. Independente do valor, é aquilo que eu sinto no momento e eu semeio ali. Porque eu acredito que é uma terra fértil e eu quero colher das boas sementes que o Senhor vai fazer frutificar ali naquele lugar. Então, faça parte disso que o Senhor está fazendo neste canal, que ainda é muito pequeno, mas que o que, na verdade, o objetivo desse canal é anunciar a verdade do Evangelho. Então me ajuda, curte, compartilha e se inscreve nesse canal. Em nome de Jesus. Vamos lá. Deuteronômio 17, versículo 14 diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Senhor, o teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Olha aí, ó. Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações. E estabelecerás com efeito sobre ti como um rei aquele que o Senhor, o teu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Olha aí, já tá falando tudo aqui, gente. Presta atenção. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem farás voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Nós vamos até o verso 20, tá? Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei. Aqui, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Verso 20. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino. Ele e seus filhos no meio de Israel. Uau, presta atenção. Aqui, Deuteronômio 17, versículo 14 e 20, nos ensina que o governante que nós devemos escolher, ele deve temer a Deus. Ele não vai, é alguém que não vai se envadecer pelo poder. Você viu o que ele fala aqui, ó? Ele vai estabelecer. Nós vamos estabelecer como rei aquele que o Senhor escolher. Ele fala aqui, ele não multiplicará para si cavalos. Olha aqui, para si. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente escolher governantes, aqueles que vão governar sobre nós. E quem escolhe é o povo. E quem escolhe é a nação. Então, nós precisamos pensar sobre o que Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, está nos dizendo. E nós precisamos obedecer e não só pensar. Porque quando eu falo pensar, eu estou falando para você refletir. Olha o que ele está falando aqui para nós não escolhermos aquele que vai multiplicar para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Nós não podemos escolher pessoas que elas não tenham temor a Deus e que elas vão se envaidecer com o poder para construir um império pessoal para si mesmo. Entende? Nós não podemos, nós temos que ter responsabilidades. Olha o que ele fala, ó. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Viu? Eu não vou fazer multiplicar cavalos para mim, nem vou fazer o povo voltar à escravidão, porque Egito fala de escravidão, Egito fala de tempo da servidão. Eu não vou fazer com que o povo volte ao Egito para multiplicar cavalos. Aí ele fala, pois o Senhor, vosso Deus, disse, nunca mais voltarei por este caminho.
Oh, meu amado, minha amada que me ouve neste momento, você precisa entender a responsabilidade que existe em você de escolher certo, de não escolher pessoas, sabe, que estão preocupadas consigo mesma. E que pessoas que não temam ao Senhor, porque eu vou te falar uma coisa, ela precisa ser uma pessoa que teme a Deus. Ela precisa ser uma pessoa que teme a Deus. E que entende que a condição de governo é uma missão. E como que eu faço isso? Eu devo escolher uma pessoa que tenha referências. Que tenha referências de família, tenha referências de humildade, que principalmente se preocupe com a sua comunidade, com o seu estado, com o seu país. Então você precisa ter cuidado ao escolher governantes. Segundo tópico, eu queria que você pensasse sobre o respeito às autoridades. Chega comigo aqui, ó, em Tito, lá no finalzinho. Agora a gente vai lá pro final da Bíblia, tá bom? Depois de Hebreus ali perto de Timóteo. Vai lá caminhando, Filipenses, Timóteo 1, 2, bom? Logo em seguida você vai chegar a Tito. Hebreus vem logo depois. Então você chega no final, Hebreus, um pouquinho mais para frente você vai chegar ali em Tito. O segundo tópico que a gente vai falar sobre política é o respeito às autoridades. Olha o que diz em Tito, capítulo 3, versículo 1. Vai abrindo aí, tem muitas bases bíblicas. E a gente vai ler todas elas. Você precisa adquirir esse entendimento. Corre, olha a hora, olha a hora. Vamos, gente. Ó, versículo 1 de Tito 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Tito está nos falando que lembre-se. Lembre-se uns aos outros, que se sujeite aos governantes. A partir do momento que um governante foi colocado lá, você tem que se sujeitar a ele. A partir do momento que uma autoridade ela foi constituída, presidente, governador, senador, deputado estadual ou federal, prefeito, que são os que a gente escolhe, né? Vereadores, a gente precisa se sujeitar. Olha o que ele fala aqui, ó. As autoridades sujeitem-se aos governantes, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Independente de qual governante que está lá, você precisa ser aquele que está pronto para toda boa obra. E sim, obediente às leis daquele governante. Chega comigo agora em Romanos, capítulo 13. Vamos adquirindo aí o entendimento. Amém? Senhor, continua a ministrar a nossa vida. A gente precisa entender e parar de espiritualizar as coisas, né, gente? Tem gente que fala, religião não é para crente. Porque a Bíblia fala sobre isso. E você tá vendo aqui. A Bíblia fala sobre isso. Olha só, em Romanos, capítulo 13, versículo 1, a gente vai até o versículo 5. Diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os governadores não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Aleluias! Gente, o próprio texto está falando tudo, eu não preciso nem falar mais nada. Você percebe o que ele fala aqui? As autoridades, elas existem e foram por Deus instituídas. Quem resiste a uma autoridade que está lá no poder hoje, está resistindo à ordenança de Deus e está trazendo para si mesmo condenação. Eu queria agora que você fosse comigo, voltasse lá para o finalzinho da Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2. Você vai chegar aí em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 13. E a gente vai ler até o versículo 17. Tá bom? Vamos trazer luz aqui para o nosso entendimento sobre política, pelo amor de Deus. Olha o que o texto diz, falei primeiro, né? 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 13. E a gente vai até o 17. Obedeça a toda a autoridade humana, ou se sujeitai-vos a toda instituição humana, a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façam emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que vocês são, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, ou a liberdade por pretexto para encobrir o mal, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Aleluias! Glória a Deus, a glória a Deus. Olha o que o Senhor fala. Essa é a vontade de Deus, que a gente se sujeita a toda a autoridade humana. A vontade de Deus é que a gente se sujeite. Por quê? Por causa do Senhor. Por causa de Deus que a gente se sujeita. Porque Ele quer que a gente se comporte como servos de Deus. Ele quer que a gente dê testemunho como servos e como livres que nós somos. E nós não nos sujeitamos porque nós somos escravos. Nós nos sujeitamos porque somos livres. Nós não usamos por pretexto encobrir o mal. Não. Olha a orientação que ele nos fala aqui no versículo 17. Trata todos com honra. Você não tem que tratar com honra só quem é autoridade. Você deve tratar com honra todas as pessoas. Ele fala que ama os seus irmãos. Teme a Deus. Você tem que ter temor a Deus. A gente escolher alguém, precisa ser esse alguém que tenha temor a Deus. Aí ele fala de novo, honre o rei. Quando a gente fala de honra, a gente fala também de respeito. Honra significa respeito. Mas você vai ver que o versículo 17, ele inicia falando o que para nós? Honrai todos. Trate todas as pessoas com respeito. Trate todas as pessoas com honra. Ame aos irmãos. Tema a Deus. Honre o rei. Quem é o rei? Se você for ler, você vê na sua Bíblia, que você tá com a sua Bíblia aí que eu sei, você vai ver que o rei aqui tá em minúsculo. Todas as vezes que você lê a Bíblia e ela tiver com letra minúscula, tá falando de pessoas humanas, certo? Quando tá falando de rei no maiúsculo, tá falando do nosso soberano, Salvador, Senhor e Deus. Agora, eu queria que você pensasse a respeito disso. Né? Porque todo cristão, ele deve respeitar as autoridades políticas. Nós estamos respeitando todas as autoridades que estão aí, todas as autoridades que já foram, e vamos ter que respeitar todas as autoridades que vierem. Por isso a responsabilidade nossa é agora, com a decisão de quem vai estar. Porque depois, quando ela tiver, nós temos que ter responsabilidade. Por isso te importa muito. Te importa muito você ter cuidado com a sua escolha. Você não pode escolher porque todo mundo tá falando. Você precisa escolher com conhecimento. Você precisa escolher porque você foi lá e decidiu. É claro que você precisa parar para pensar também. Você precisa parar para pensar no movimento, no que está acontecendo, no que as pessoas estão falando. Isso fala muito de humildade. Uma pessoa que ela para ouvir os outros, ela também está demonstrando humildade. Que ela tem humildade para ouvir, para respeitar o que as outras pessoas estão trazendo como suas opiniões, não é? Mas você precisa procurar saber quem são essas pessoas. Então é importante você ter cuidado na sua escolha. Você precisa ter responsabilidade na sua escolha. Em terceiro lugar, para a gente não se demorar muito, eu queria que você fosse comigo aqui em 1 Timóteo. É aqui pertinho de 1 Pedro. Vai um pouquinho mais para frente. Ó, 1 Timóteo capítulo 2. Gente, tudo Bíblia, tudo tá na Bíblia, viu? Presta atenção. E a gente vai falar agora sobre o dever de orar pelos nossos governantes. Que a gente, como filhos do Pai Eterno, a gente tem um dever, tem uma responsabilidade. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, fala assim, até o versículo 3, tá bom? Antes de tudo, em primeiro lugar, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos é todos. Não tem uma classe. Você não tem que orar só pela sua família. Você não tem que orar só pela sua comunidade de fé. Você não tem que orar só pelos seus irmãos em Cristo.
Você não tem que orar só pelo povo de Deus no Brasil. Não, ele está falando, antes de tudo, em primeiro lugar, eu te exorto que você use a prática de súplica, de oração, de intercessão, de ação de graças em favor de todos os homens. Olha o versículo 2. Em favor dos reis. Quando ele está falando reis, está falando de governantes. E de todos que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda honestidade e respeito. Porque isto é bom. Verso 3, tá? E agradável. Isto é bom. Porque isto é bom. Isto é bom. Porque isto é aceitável. Isto é agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que o Senhor está nos dizendo. Nós temos o dever de orar pelos governantes. Ele fala que, em primeiro lugar, nós temos o dever de orar por todos. E de todas as formas, suplicando, fazendo oração, intercedendo, agradecendo por eles. Porque a ação de graças é agradecimento. Ele fala que esse é o nosso dever. Primeiro de tudo, é isso que nós devemos fazer. E por que a gente deve orar? Para que a gente viva uma vida tranquila e mansa. Deixa eu te falar, presta atenção. Lembra que a gente falou no começo? Mateus capítulo 6? Senhor, eu oro, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Gente, o céu fala de tranquilidade, o céu fala de vida tranquila, vida plena. Lembra que a gente falou no início? Sobre a nossa autoridade sobre a terra? Então não cabe para nós que somos filhos e que já conhecemos a verdade, entendeu? Que nós fomos salvos para a prática de boas obras. Não cabe para nós o discurso, que é mister que isso aconteça e tá tudo bem. Vamos cruzar os nossos braços, ficar dentro das nossas congregações, ouvindo as nossas palavras, pensando somente na nossa família e no nosso umbigo. Não cabe para nós que recebemos a revelação da eternidade, a revelação do Filho de Deus e de quem nós somos em Deus. Nós somos filhos que temos autoridade sobre a terra. A terra foi dada a nós, aos filhos dos homens. Então você observa que quando a palavra do Senhor está falando que nós devemos orar, por que você deve orar pelos governantes? Para que você viva uma vida tranquila e mansa. Para que você viva uma vida com toda honestidade e respeito. Porque isso é bom. O que é bom? É bom orar pelos reis. É bom orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. É bom. É bom você viver uma vida tranquila e mansa. É bom você viver uma vida honesta e respeitosa. Ele está falando isso é bom, isso é aceitável, isso é agradável diante de Deus. Cada vez que você para orar e buscar o Senhor. Amados, eu estou falando isso no amor do Senhor. E estou acelerando aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu preciso te entregar tudo isso. Eu preciso te entregar tudo isso. Aí você vai ver que o Senhor fala aqui, olha, por que isso? Porque Ele deseja que todos sejam salvos. O Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O céu, o céu não é só para os crentes, para os religiosos. Cristo, ele não morreu só para aqueles que hoje declaram Jesus e que está dentro das suas igrejas. Não. Jesus morreu por toda a humanidade e pagou o preço alto de toda a humanidade. Glória a Deus. 2 Crônicas, vamos correr, porque tem muita coisa boa na palavra de Deus pra gente aprender nesse tempo. Abre comigo 2 Crônicas, agora a gente vai lá pra Escritura, no Antigo Testamento, corre. 2 Crônicas, capítulo 7. Ai. Corre. Olha a hora. Ai, meu Deus. 2 Crônicas 7, versículo 14, fala assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presta atenção nesse texto. Ô meu pai, ele tá falando pra quem? Ele tá falando pro povo lá fora? Então, gente, vamos combinar? Não cabe para nós esse discurso que coisa de política não é para os filhos, coisa de política não é para os crentes, coisa de política não é para os cristãos, coisa de política não é para a igreja. Não encaixa. Olha o que ele está falando. Porque, deixa eu falar uma coisa, a palavra de Deus, ela não é para o ímpio.
Me fala aí um ímpio que lê a palavra de Deus. Me fala aí um ímpio que obedece princípios. Me fala aí um ímpio que ora todo dia. Me fala aí um ímpio que tem Deus como seu pai. Me fala, gente. Então a palavra de Deus é para os filhos. Então tudo isso que está descrito sobre política, sobre governo, sobre reino, instituição, autoridade, poder, na Bíblia, é para nós que somos igreja. Então é para nós. Olha o que ele fala, se o meu povo. Ele não está falando de quem é a sociedade, ele não está falando dos cidadãos brasileiros, ele está falando do povo de Deus. Ele está falando de um povo que ele escolheu para nascer nessa nação e ser filhos também da nação. Olha o que ele está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem que se humilha? É a sociedade? Não, é o povo de Deus. Se nós nos humilharmos, reconhecer os nossos pecados, reconhecer os pecados da nação, oh, meu amado, em nome de Jesus, minha amada, talvez você pode estar pensando, mas eu não sou corrupta, mas eu não sou pedófila, mas eu não sou, sei lá, tanta coisa aí que tem, né? Mas você vai se colocar no lugar. Você sabe o que é intercessão, que nós falamos lá ai meu Deus, em Timóteo? Você sabe? Intercessão é você se colocar na brecha do outro. Então, quando você intercede, você vai falar, Senhor, eu quero me humilhar pela minha nação. Eu te peço perdão pela corrupção da minha nação. Eu te peço perdão pela omissão da minha nação. Pai, eu me coloco nesse lugar, nesse momento, eu te peço perdão a minha nação, santifica. Isso é se humilhar. Isso é você entrar em oração. Talvez você não tenha nada dessas questões aí, desses títulos, mas você se coloca em humilhação, porque quem é ímpio, quem é simplesmente um cidadão brasileiro, não vai se humilhar. Para falar, eu não fiz nada, não tenho culpa de nada, sou inocente. Mas quem entende que é um cidadão do céu, entende que traz remissão. É disso que eu tô falando. Aí você vai ver que ele fala aqui, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é chamado de crente, você é chamado de cristão, você é chamado de evangélico, você é chamado, então é com você que ele tá falando. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu do céu ouvirei. Onde que o Senhor está? Os céus são os céus do Senhor. Então dos céus eu os ouvirei. Eu lá do céu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Pega isso em nome de Jesus. Pega essa verdade aí, pega isso no teu espírito, recebe entendimento para que você se posicione nesse tempo chamado hoje, agora. Hoje é exatamente dia 19 de setembro de 2022, nós estamos prestes às portas de fazer parte de uma das mais importantes eleições da história do Brasil. Você precisa pensar sobre isso. Eu não sei onde que eu deixei minha bandeira. Espera. Gente, eu sou uma patriota. Eu sou patriota. Quem vive comigo sabe. Espera aí. Pra gente continuar, meu Deus. Bora. E eu não tô falando em quem você deve votar não, viu? Não sai do vídeo. Fica aí, pelo amor de Deus. Não me abandona no meio do caminho. Segue até o final e depois você fala e faz seu comentário também. Eu quero seu comentário aqui. Comenta. Não tô falando em quem você deve votar, eu tô falando que você deve escolher pela tua nação. Vai analisar, vai pensar, vai decidir as coisas com consciência. Olha aqui, vamos aqui rapidinho para Lucas capítulo 20. Gente, é muita coisa, mas eu amo tudo isso. Lucas capítulo 20, versículo 25. Corre pra gente dar tempo, gente, meu Deus do céu. A gente tem que fazer no menor tempo possível. Mas tem coisa que é desse jeito. Vambora, ó. Versículo 25 de Lucas 20. Nós estamos chegando aqui no quarto tópico, porque eu falei o primeiro, que nós devemos ter cuidado ao escolher governantes. Segundo, nós devemos respeitar as autoridades. Terceiro, nós temos dever de orar pelos governantes. E em quarto, nós estamos chegando agora o nosso dever de pagar impostos. Lucas capítulo 20, versículo 25 diz assim: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples assim. O que o Senhor fala para nós? Que nós devemos dar o que é devido a cada um. Se você faz parte de uma província, vamos falar assim que naquela época eles estavam em Jerusalém, mas a província de Roma dominava, né? Eles tinham que se reportar ali para Pôncio Pilatos, que era o
o responsável ali naquela época, né? Mas de toda forma a gente observa dentro da história que o Sinédrio ele tinha muito poder, né? A província ali, o domínio de Roma dentro de Jerusalém, eles davam uma certa autonomia, né, para o Sinédrio, que eram os principais ali dos judeus. A gente não vai entrar nessa questão, porque senão a gente vai mais longe, não é isso que eu quero. Então você percebe que quando ele fala aqui, ele fala, você vai dar a cada um que é devido. Então se você tá debaixo desse governo de Roma, se você tá debaixo desse governo do Brasil, você vai dar o que é devido. Então se a sociedade dessa nação, se esse governo te pede impostos, você vai dar o que é devido. E para Deus você vai dar o que é dele, cada qual com o seu cada um. É isso que o Senhor está nos falando. Aí eu queria que você voltasse comigo lá em Romanos, capítulo 13, de novo, para a gente refletir aqui sobre o versículo 6 e 7. Romanos 13, versículos 6 e 7, ele fala assim, ó. Por este motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Vamos ler aqui a partir do versículo 5, que eu acho que dá uma compreensão melhor para nós. Olha aqui, ó. Ele diz assim, verso 5 de Romanos 13, tá? É necessário que lhe estejamos sujeitos. É necessário que lhe estejamos submissos. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Porque a gente não leu até aqui, né? Aí o versículo 7, ó. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então você observa aqui que se nós estamos nesse país, e se é devido pagar impostos, a gente tem que pagar e fazer pronto, sem reclamação, sem ficar murmurando, sem ficar, sabe, falando tanta coisa, porque não santifica a gente. Não vai mudar você ficar reclamando. Por isso que ele fala aqui, olha, que é por esse motivo que nós pagamos, porque nós somos ministros de Deus. E por que a gente se sujeita? Por que a gente se sujeita? Não é só por causa da punição, não é só por causa da cobrança, é por causa da nossa consciência. Porque dentro de nós habita um espírito. E o espírito do nosso Deus vivo, poderoso, soberano está em nós. Entende? Então ele fala que nós devemos pagar a todos o que lhe é devido. Você não deve ficar devendo nada para ninguém. E se você for lá para Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo fala, se você ficar devendo alguma coisa para alguém, que seja o amor. Eu fiquei devendo amar mais aquela pessoa, eu fiquei devendo honrar mais aquela pessoa, eu fiquei devendo transferir mais amor, manifestar mais o meu amor. Entende? Eu acho que é isso. Ai, gente, tô com calor. Ai, meu Deus. Eu vou pôr aqui, peraí. Pronto. Entende? Então é devido. Então o tributo você paga para quem? Para o Estado, o imposto, são taxas. E o Senhor deixou tudo isso registrado. Então nós devemos pagar impostos, independente de taxas, de tributo, do que se deve, independente de qualquer coisa. Em último lugar, eu queria falar com você sobre os deveres civil. Tá bom? Vamos lá? A gente vai agora para Esdras. Tem muito texto bíblico aqui que eu anotei. É que, gente, quando eu paro para estudar, vai vindo. Muita coisa. E eu gosto disso. Talvez, vamos ver aqui. Vai dar certo, vai dar tempo para a gente poder colocar. Esdras, chega em Esdras. Esdras capítulo 7. Eu espero que dê tudo certo aqui no tempo. Corre. Não esquece, se tá sendo relevante para você, tá fazendo sentido para você o que nós estamos falando aqui? Então curte. Não sai desse vídeo sem curtir, por favor. E outra coisa, o seu comentário é muito, muito importante para mim, tá bom? Coloca o seu comentário aqui, eu quero saber do seu comentário. Claro, sem ofensas, porque ofensa a gente deleta, porque a gente não quer esse tipo de coisa. Agora, críticas que vai nos contribuir, vai fazer a gente pensar, refletir, ponderar, isso vale a pena. Agora, ofensas, palavras de baixo calão, não, a gente não quer. Não, a gente fecha, passa pra lá e joga no lixo mesmo, tá
tá bom? Então, quando tem ofensas, palavras de baixo calão, a gente exclui. Por quê? Porque a gente jogou no lixo, porque coisa que não presta não fica para os outros também não, tá bom? Então, comente também que isso é importante. Olha lá, Esdras 7:26. A gente vai chegar aqui. Olha o que ele fala. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, nota aí, não é só a lei de Deus não, é a lei do rei também. Nossos deveres cíveis, tá bom? Nós como filhos de Deus, nós como cidadãos celestiais, nós temos deveres cíveis aqui nessa terra. Olha lá, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou à ou a confiscação de bens, ou a prisão. Percebeu? O que ele está falando aqui para nós? Que nós temos dever de observar a lei. E observar para quê? Só para ficar olhando? Não, observar para obedecer. Então nós temos deveres. Nós temos deveres com a lei de Deus e a lei do rei. Então, se você falar, não, eu obedeço a palavra de Deus, eu não obedeço o que o meu governante está falando, eu não obedeço o que a autoridade instituída está falando. Não, você está desobedecendo. Porque é os dois, é o conjunto. Isso é muito importante. E eu vou anotar aqui, porque eu não tinha anotado. Agora, eu queria que você fosse comigo lá em Eclesiastes. Eclesiastes, eu vou ler aqui na versão, eu acho que a versão NVI fica melhor, de Eclesiastes 8, tá bom? Chega aí em Eclesiastes 8, versículo 2. Diz assim, ó. Este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Qual o juramento que você fez? Você fez o juramento de obedecer. Então, entende? Então que Eclesiastes 8, ele está falando aqui no versículo 2 sobre rei governante, alguém que você colocou numa posição de poder. Então essa autoridade é sua de escolher quem governa sobre a terra. Entende? Por isso que ele fala, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Você fez um juramento diante de Deus, então você precisa pensar sobre isso. Né? Então você precisa obedecer. Você fez um juramento de obediência. O que nós acabamos de ler ali em Esdras 7:26. Eu queria que você fosse comigo ali agora em Eclesiastes 10, versículo 20. Eclesiastes 10, versículo 20, ele fala assim, ó. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto. Amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disse. O que ele está falando aqui no Eclesiastes 10, 20? Que nem em pensamento a gente deve insultar um rei. Que nem em pensamento, nem mesmo escondido no nosso próprio quarto, nos nossos aposentos, a gente deve insultar uma autoridade. Porque vai que alguém ouça e leve isso até ele. Entende? Esse não é um comportamento de um filho de Deus. Nós não devemos ficar criticando, falando mal, amaldiçoando. Não, essa não é uma atitude de um filho, de um servo de Deus. Eu queria que você voltasse lá em Êxodo comigo. Isso aqui a gente já leu na tradução NVI, mas a gente vai voltar aqui na Almeida, que é a que eu tô, tá bom? Volta comigo aqui em Êxodo e a gente já tá caminhando pro final. Aguenta firme, segura aí, por favor, segura. Êxodo 22, tá bom? Êxodo 22, versículo 28, tá bom? Diz assim, ó. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoará o príncipe do teu povo. Nós não devemos. Qual que são os nossos deveres como cristãos? Obedecer também às autoridades cíveis. Nós temos deveres cíveis. Nós temos deveres. E ele fala aqui no versículo 28 de Deuteronômio 22. Contra Deus não blasfemarás. Por que contra Deus? Porque lembra que a gente leu em Romanos, em Timóteo, Tito? Quem que constituiu as autoridades? Elas não são ministras de Deus para governar sobre nós? Por isso. Então, quando a gente começa a blasfemar contra um príncipe do teu povo e uma autoridade, por exemplo, um presidente, ele é um príncipe do povo.
né? Então a gente tá fazendo o quê? Tá blasfemando contra Deus, porque foi Deus que instituiu, foi Deus que permitiu, foi Deus que colocou. Mas a terra, a gente precisa entender que a gente anda em trabalho junto com Deus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E a gente que clama, Senhor, venha o teu reino. Nós queremos alguém que governe sobre nós com sabedoria, com entendimento. Por que eu tenho que ter cuidado de escolher? Eu tenho que saber se essa pessoa tem temor a Deus, se ela tem princípios de família, tem princípios de sociedade, é honesta, não é? Não é a favor da morte no ventre ainda, não é a favor de aborto, não é? Não é a favor de vitimização da criminalidade, não é a favor de ideologia de gênero, não é a favor de casamentos homoafetivos. Porque a gente sabe, gente, o homem tem a semente, a mulher tem a terra. O que você faz sem terra? O que você faz sem a semente? O que você faz com a semente se você não tem a terra? E o que você faz com a terra se não tem a semente? Então, homem e mulher se completam para que haja crescimento, para que haja aí a multiplicação de seres, vamos pensar assim. Enfim, voltando aqui, para que a gente possa concluir, eu queria que você fosse comigo lá em 1 Pedro. Volta pro final da Bíblia correndo, pra gente dizer amém e tchau. Ai, meu Deus! Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Você que tá chegando aqui nesse canal agora, fique sabendo, meus cotovelos falam. Ai, Senhor, ajuda! Ajuda, porque a pessoa quer passar tudo também numa meia hora. E a gente vai falar ainda essa semana sobre mais assuntos de política. Eu quero falar com você. Vai lá. Ó, 1 Pedro 2, tá? 1 Pedro 2, versículo 17. Diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Trate todos com honra. Todos. Os deveres cíveis de todo cidadão devem ser cumpridos para o bem da sociedade. Todos nós temos que escolher com entendimento, com conhecimento. Por quê? Para o bem. Para o bem da sociedade, para o bem do povo brasileiro, para o bem da sua família. Deixa eu te falar, as suas decisões coletivas, não fique pensando que ela não interfere. Ela interfere muito na sua casa e na sua família, e principalmente nas suas gerações, principalmente nas suas descendências que tá vindo por aí. Viu? Nas gerações, melhor dizer, nas suas gerações não, nas gerações futuras, mas na sua descendência que tá vindo. Fala muito, tá bom? Então, que você assim pense a respeito disso, que você pense que política, ele é um assunto sim da igreja de Jesus Cristo. E igreja sou eu e você. Nós somos a igreja de Jesus. Então você precisa parar para pensar isso, que a Bíblia, ela nos ensina muito sobre cidadania, sobre justiça, sobre governo, sobre política. Que você entenda isso e receba isso no teu espírito. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por você estar comigo aqui até agora, me suportando. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um coração aberto para aprender sobre todas as esferas que nos influencia, sobre todas as esferas que falam a respeito de nós. Que Deus te abençoe. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém? Um beijo. Essa semana ainda vai ter mais assunto, nós vamos continuar falando sobre isso, porque nós estamos às portas de uma eleição e você precisa ser responsável. Beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!